imobiliários, o investimento queridinho de muita gente que sofreu aí na mão da pandemia. Mas aí a pergunta que ficou foi a seguinte: será que eles ainda estão valendo a pena? Será que a boa fase aí dos fundos imobiliários já passou? Então agora bora responder essas questões nesse vídeo. Quem clicou nesse vídeo porque tá pensando em começar a investir em fundos imobiliários, seja muito bem-vindo ao Pé de Meia, você tá no lugar certo. Se você ainda não sabe muito bem como os fundos imobiliários funcionam, eu sugiro fortemente você clicar nesse vídeo que vai pipocar agora aqui na tela, mas só depois, tá, que acabar esse vídeo aqui. Agora, bora analisar a situação atual e ver se ainda está valendo ou não a pena investir em FIIs. Seguinte, a Levante, caso de análise que vocês já conhecem aqui do canal, gerou mais um relatório incrível que eu estou usando aqui como base para passar as informações para vocês nesse vídeo. Inclusive, quem quiser baixar esse relatório, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, é só descer um pouco aqui a tela que vocês vão achar. Nesse relatório tem assim, N gráficos incríveis que desenham muito toda essa situação dos fundos, mas vamos começar por esse aqui. Olhem só como o número de investidores de fundos imobiliários cresceu nos últimos 2 anos. Esse crescimento tão forte e acelerado, né, gerou aí uma dúvida no mercado que cogitou existir uma bolha. Bolha, gente, nada mais é do que uma alienação grupal que leva as pessoas, pela euforia, né, a darem mais valor que o merecido para um certo ativo, o que faz o preço dele subir, descolando, né, da realidade, ficando mais caro. Mas enfim, por causa disso, por causa dessa euforia, começamos o ano aí de 2020 vendo uma queda geral nos fundos imobiliários. Mas nada comparado ao que veio acontecer depois com o coronga. Com a quarentena, o que aconteceu? Primeiro, todos os shoppings fecharam, né? Segundo, home office virou uma realidade aqui no Brasil que esvaziou os escritórios corporativos. E terceiro, houve um aumento aí do uso de e-commerces, já que essa era praticamente a nossa única forma de comprar. Com isso, com todo mundo em casa, a performance dos fundos imobiliários em geral foi péssima. Olha aí esse gráfico que eu também tirei do relatório da Levante. Aí, o ponto que eu quero chegar com esse vídeo, gente. Tivemos aí um baque, mas será que já deu para os fundos se recuperarem? Será que existe uma perspectiva de recuperação? Ou será que não? Será que o mercado imobiliário já era? Eu acho difícil e até errado a gente generalizar a situação, porque, como eu citei, né, os shoppings, por exemplo, foram todos fechados. Mas o comércio eletrônico teve aí um aumento durante esse tempo absurdo. O brasileiro realmente aprendeu a comprar online, né? Tanto aprendeu que esse fato virou meme, rola meme sobre isso aí na internet. Convenhamos que meme é o verdadeiro termômetro do Brasil. Inclusive, no relatório da Levante, gente, eles deixam assim bem claro como algumas classes tiveram uma performance aí bem diferente de outras. Os fundos de logística, por exemplo, foram com certeza muito beneficiados com todo esse aumento das compras online, enquanto os fundos de shopping estavam aí vivendo um mau momento, né? Já que todos eles estavam fechados. Os fundos de lajes corporativas, idem, né, com todo mundo de home office, ninguém ia para o escritório. Fundos de logística, para ficar bem claro aqui nesse vídeo, são fundos com imóveis do tipo galpões ou então centros de distribuição. Por isso são fundos que se beneficiam com o aumento do e-commerce, né, do comércio online, já que empresas, principalmente as grandes, né, empresas aqui do Brasil de comércio online, têm toda a sua logística envolvendo bons centros de distribuição, bons galpões bem localizados. Normalmente, eles têm como locadores, né, esses fundos, grandes empresas do varejo, como por exemplo, Magalu, Mercado Livre, B2W, tudo empresa bem colocada aí no mercado, com balanços tranquilos, o que pode significar aí serem boas pagadoras de aluguel. No relatório da Levante, a gente vê que tem outra classe aí que se deu melhor, que foi a dos fundos de recebíveis, que por ser uma classe, segundo eles, que atrai mais os investidores por ter uma distribuição de dividendos mais expressiva. E aí eles também podem ser chamados de fundos de papel, que são fundos que investem em recebíveis imobiliários. Sabe o CRI, investimento de renda fixa?
Então, os fundos de papel compram bons CRIs. Na verdade, esse é o objetivo, né? Por isso que é importante ficar atento ao gestor que está por trás desse fundo, porque é importante que esse fundo invista em bons CRIs. Aí agora, fiquem com o gráfico que a Levante fez para vocês conseguirem ver essa diferença, né, entre classes, o comportamento dessas classes durante a pandemia. E aí, notando esse ponto, né, essa diferença de cada classe dos fundos imobiliários aí se comportando de forma diferente, o que esperar de cada uma daqui para frente e onde focar, né, onde investir? Segundo a Levante, a dica, obviamente, é olhar para os fundos de logística e de recebíveis. Isso porque, além de continuarem, né, sendo os menos arriscados, já que foram os que menos sofreram aí com a pandemia, são os que estão com perspectivas de dividendos mais altos no curto e no médio prazo. Inclusive, gente, nesse relatório a Levante dá algumas recomendações aí de fundos e eles sugerem a compra de um fundo de logística, o XPLG11, com um preço máximo aí de entrada de R$ 131,75. Esse é realmente um bom fundo, eu tenho ele na minha carteira, tem um tempinho já, mas além disso, o que eu sugiro? Eu sugiro que vocês diversifiquem a carteira de fundos imobiliários. Na verdade, diversificação ela tem que ser praticada como um todo na sua carteira como um todo, né? Mas diversificar a sua carteira de fundos é o que vai minimizar o risco de você optar por aquelas classes, né, por aqueles fundos que não estão num bom momento, como essas que eu falei. Então, respondendo a pergunta que eu mesma fiz lá no comecinho do vídeo, será que os fundos imobiliários ainda estão valendo? E sim, gente, é claro que sim. Fundos imobiliários são ótimos como geração de renda. E mesmo que você não esteja ainda na fase de colher os frutos dos seus investimentos, né, e usar essa renda para viver, você pode muito bem reinvestir essa renda, esses dividendos, né, e com isso ir aumentando o seu patrimônio, engordando ele. E aí a outra pergunta que eu fiz, será que a boa fase dos fundos imobiliários já passou? E não, gente, o que talvez não esteja na sua melhor fase sejam os fundos imobiliários de shopping, né? Que justamente com o crescimento dos e-commerces que beneficiaram aí os fundos de logística e também por causa das quarentenas, possam estar aí com o seu crescimento um pouco afetado, comprometido. Mas os fundos imobiliários no geral, gente, eles dizem respeito a imóveis. E imóveis, lugares físicos, sempre vão existir. O que muda são justamente essas tendências, essas demandas da sociedade por espaços físicos diferentes. Se você está começando a pensar em investir em fundos imobiliários por agora, me deixem saber, por favor. Então comentem aqui pra mim. Eu quero investir em fundos imobiliários, Bia, que aí eu volto aqui com mais conteúdo desse tipo para ajudar vocês. Por favor, não esqueça do meu like também nesse vídeo. Ele é muito importante para mim, para eu conseguir mostrar por YouTube que esse vídeo é bom, que esse vídeo merece chegar até mais pessoas. Agora eu vou ficando por aqui. Um beijo bem rico em cada um de vocês. Até a próxima e tchau!